Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: não deis aos cães o que é santo. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Essas palavras foram proferidas por Jesus aos seus discípulos durante o Sermão do Monte. E essas palavras estão registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 6. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas apresenta diversas passagens com grande dificuldade para a interpretação. A Bíblia pode ser vista muitas vezes como um verdadeiro desafio intelectual, espiritual, literário e hermenêutico, um desafio de interpretação. Certas passagens trazem consigo um profundo significado espiritual, mas que vem inicialmente ocultado por meio, por exemplo, de uma metáfora. Nessa passagem em questão, para que possamos ter a devida interpretação, é necessário que primeiro busquemos entender o que Jesus quis dizer metaforicamente com as expressões santo e pérola. Essas duas palavras foram usadas por Jesus com o intuito de se referir ao Evangelho, de dar valor à palavra de Deus, ao próprio Evangelho, colocando-o como algo sagrado, como algo santo, e também comparando-o com uma pérola, com aquilo que era tido como muito valioso para as pessoas do seu próprio mundo, da sua própria época. E também devemos procurar saber e explicar o que Jesus quis dizer com cães e com porcos. Devemos nos lembrar que Jesus falava para um público majoritariamente judeu. E os cães e os porcos eram considerados como animais impuros pela lei judaica. Além disso, Jesus também dizia que os seus discípulos deveriam ter cuidado para não serem dilacerados. Fazia com isso uma referência aos cães, que na sua época não eram vistos como animais domésticos, mas como animais selvagens que poderiam ser agressivos se fossem confrontados. Com isso, Jesus queria dizer aos seus discípulos para que não insistissem em evangelizar aquelas pessoas que rejeitavam o Evangelho, aqueles que relutavam em serem evangelizados, aqueles que não davam o devido valor ao Evangelho e que poderiam ainda representar uma ameaça, uma hostilidade àqueles que vinham evangelizar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, há uma passagem interessante em que Jesus envia os seus 12 apóstolos para evangelizar. Mas, nos versículos 14 e 15, diz o seguinte: naquela cidade em que eles não forem recebidos e onde não quiserem ouvir as suas palavras, eles deveriam sair dali e bater o pó das sandálias, como forma de não levar nada de lá. E acrescenta que essa cidade, no dia do juízo, teria maior rigor do que teve Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram cidades que não conheceram o Evangelho, mas essa cidade, tendo a oportunidade de conhecer e rejeitando, iria mais duramente sofrer. Contudo, Jesus, antes de partir, antes de subir aos céus e sentar-se à direita do Pai, disse o seguinte aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, conforme está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Com isso, Jesus quis deixar bem claro que devemos primeiro evangelizar a todos que encontrar. Mas também deixa claro que não devemos insistir com aqueles que rejeitam o Evangelho e que ainda podem vir a representar uma ameaça para a nossa integridade. A esses, tenho a certeza que Deus tem o devido juízo reservado para o momento futuro. Glória a Deus, que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações.
curtam e compartilhem nossos vídeos, para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.